A paz do Senhor Jesus, vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, no versículo 12, que diz: Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Vamos ver aqui que logo após Paulo ele ter sido ali levado para Cesareia, ele foi transferido para Cesareia, e ali o Senhor deu um grande livramento a Paulo, porque Ananias, ali toda a liderança dos judeus estavam ali procurando uma forma de tirar a vida de Paulo. E como falamos anteriormente, o menino ele vai avisar que eles estavam tramando contra Paulo. Ali é o comandante daquela guarda, e ele sim vai solicitar que Paulo fosse transferido, escoltado e transferido para Cesareia, já à noite. E quando Paulo ele chega em Cesareia, depois de 5 dias, o sumo sacerdote ele vai descer com alguns líderes judeus, com um advogado chamado Tértulo. Os quais vão apresentar ali ao governador acusações contra Paulo. Vão apresentar ali, diante de Félix, o governador, algumas acusações, e Paulo ali ele também vai ser ouvido, vai ser julgado, como se fosse alguém que estivesse infringindo a lei ou inventando alguma outra religião, que não era permitido isso por Roma naquela época. E quando Paulo ele foi chamado, Tértulo apresentou as causas contra Paulo ali diante de Félix, e eles vão se levantar, esse advogado que foi chamado para apresentar as acusações dos líderes religiosos, diante do governador de Roma. Ele fez 3 acusações contra o apóstolo. Alegou que Paulo era um desordeiro, incentivava a revolta. Alegou que Paulo era um desordeiro, ou melhor, era um líder de uma religião não reconhecida, o que era contra a lei romana, e tentou profanar o templo. Foram 3 acusações. Então, os líderes religiosos esperavam que essas acusações persuadissem Félix a executar Paulo para matar, ou melhor, executar Paulo para manter a paz ali na Palestina. Então, nós vamos ver que em tudo que aconteceu, Paulo estava ali e tinha certeza de que o que ele estava falando não era contra a lei, mas ele estava pregando a palavra do Senhor. E Paulo vai se defender, sobre todas aquelas acusações. Ele vai se defender, porque ele estava sendo chamado de um perturbador, aquele que promovia tumulto entre os judeus pelo mundo ali. Nós vamos ver que não só Paulo, mas como Jesus também, ele foi colocado ali, foi julgado por aqueles homens, também por alguém que estava ali para fazer o bem, e também passou pela mesma situação, e até pior. E Paulo estava ali sendo colocado diante deles. Ele estava sendo ali interrogado, estava se defendendo. E Paulo, ele começou a falar, no versículo 10, diz que quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar
da cidade. Então Paulo ele começa já levantando, fazendo a sua defesa, dizendo que ninguém encontrou ele em momento nenhum fazendo uma rebelião, não encontrou ele em momento nenhum discutindo com ninguém, nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar na cidade. Então isso nós precisamos entender que quando a palavra do Senhor, as boas novas de salvação, elas são pregadas, ela vai incomodar, porque desde o momento em que a palavra de Deus é pregada e ela não mexe, na nossa vida pessoal, quando a palavra ela é pregada, quando alguém ouve sobre Jesus, não é confrontado no seu pecado, nas suas falhas, até então todo mundo recebe de bom grado, mas quando a palavra do Senhor é pregada e começa a tocar como aqui, aqueles líderes que estavam naquela época, estavam andando, roubando, enganando, se aproveitando, querendo que as leis, todos viessem cumprir as leis e eles mesmos não cumpriam, quando chega alguém e começa a ministrar como Paulo, a falar e mostrar as falhas, os erros, mostrar, o quanto eles têm andado errado, eles estão andando fora da lei, onde eles deveriam ser um exemplo da lei. E isso começa a incomodar. Então a palavra do Senhor ela incomoda à medida que ela toca, onde o homem precisa mudar e quando ele não quer, ele procura meios de assassinar ou até mesmo de parar aqueles que querem fazer o certo, aqueles que querem andar correto. E é isso que vai acontecer aqui. Paulo ele vai ser perseguido porque ele pregou a palavra de Deus e ele não falou nada fora daquilo que estava na lei. Nós vamos observar que Paulo ele vai continuar dizendo no versículo 13: tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Muitas pessoas acusam, gostam de acusar, falam, até sem ninguém saber, sem você saber o que está acontecendo, levantam acusações, que muitas das vezes não dá nem a oportunidade daquela pessoa se defender, não dá nem oportunidade, levantam calúnias, mentiras, difamações, e que não dá. E Paulo também ele vivia isso, ele estava ali, muitos estavam acusando, mas não tinham provas. E isso é algo que não agrada ao Senhor e é isso que isso incomoda qualquer um que vive na verdade. Paulo ele continua no versículo 14 dizendo: confesso, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, e a chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Por isso procuro sempre conversar limpa a minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Então ele diz ainda no versículo 17: depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificado no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Então Paulo ele vai dizer ali que muitos que ali estavam, estava faltando pessoas que estavam acusando que não estava presente ali naquele momento. Eles estavam ali tentando de todos os jeitos, mas não tinham provas, não tinha como provar, que Paulo ele estava profanando o templo do Senhor, que Paulo estava criando uma outra religião. E Paulo ali ele foi para Jerusalém, adorar ao Senhor. Ele foi ali levar os donativos, o povo, apresentar as ofertas.
e eles pegaram e começaram a acusar Paulo, tanto que colocou ele diante do governador Félix. O versículo 20 diz: os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado diante do Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix ele vai ouvir a defesa de Paulo, né? E ele tinha um bom conhecimento do caminho, né? Ele conhecia, né? Nós vamos ver que Félix ele tinha um bom conhecimento. Félix ele foi um governador e governou 6 anos, né? Ele conhecia o cristianismo, que ele chamava de caminho, que era um tema comum nas conversas dos líderes romanos, né? O estilo de vida pacífico dos cristãos já havia provado aos romanos que eles não eram incitadores de revolta, né? E Félix ele vai dizer: quando chegar, ele adiou, né, aquele julgamento e disse: quando chegar o comandante Lísias, examinarei o caso de vocês. Em seguida ele ordenou que o centurião, né, que mantinha Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Então, Paulo estava preso, porém tinha certa liberdade de receber, e eu tenho certeza que nessa oportunidade, Paulo ele falou de Jesus para todos aqueles que estavam ali encarcerados, estavam ali junto dele nesses 2 anos que Paulo vai passar, né, preso. E a palavra do Senhor diz, no versículo 24, que alguns dias depois, Félix ele veio com Drusila, né, que é a esposa, com a sua esposa, para poder, que também era judia, né, e mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. E quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, né, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix ele teve medo. E ele disse: por hora basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo. Então Paulo ele aproveitou a oportunidade para falar acerca da justiça de Deus, sobre o domínio próprio e do juízo vindouro ao governador Félix. E aquele homem teve medo, porque Paulo falou com tanta ousadia, com tanta sabedoria, que ele ali e a sua esposa ouviram, né? E ali eles tiveram medo. Na mesma hora eles vão pedir depois que ele viesse se retirar, e numa outra hora chamaria Paulo. Então a palavra do Senhor é isso. Ela vai confrontar muitas das vezes o nosso eu, né? O diálogo de Paulo com Félix, ele foi tão pessoal que Félix ficou temeroso. Ele, como Herodes, Antipas, havia tomado a esposa do outro homem, então as palavras de Paulo foram interessantes, até enfocar a justiça, da temperança e do juízo vindouro. Muitas pessoas ficam contentes em discutir as boas novas com você, desde que a vida pessoal delas não fosse profundamente confrontada. Quando isso acontece, alguns resistem e outros fogem. Mas é nisto que o Evangelho consiste, no poder de Deus para transformar vidas. O Evangelho não é eficiente até que seus princípios e suas doutrinas se transformem em algo dinâmico, que proporciona mudança de vida. Quando alguém resiste, né, ou fugir de seu testemunho, saiba que você teve, indubitavelmente, sucesso ao tomar as boas novas, né, pessoais. Então, Félix ali vai ser tocado no seu lado pessoal, vai ser confrontado profundamente. E quando isso acontece,
Pode acontecer da pessoa se entregar a sua vida para Jesus, ou pode acontecer da pessoa fugir e falar que não pode, no momento está ocupado, que não pode ouvir, mas e procurar meio de sair. Entenda que quando isso acontece é porque a palavra de Deus tocou os corações. Quando você ouve, e muitas das vezes você se sente confrontado, não por mim, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que revela, que mostra se nós estamos no caminho do Senhor. Não acuse aquele que está pregando, mas sim entenda que é Deus falando e dando uma oportunidade para você mudar de vida. 26 diz que Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, né, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. No versículo 27 diz que passou 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então Paulo, vamos dizer que foi um preso até político da época, porque foi mantido na prisão até mesmo para que os outros viessem, né, ter uma boa convivência com os judeus, né, como hoje muitos têm feito, né? A pessoa se mantém preso, não tem nem acusação, não tem nada contra, mas só mesmo preso político para agradar, né, e deixar um número de pessoas satisfeitas. E é isso que vai acontecer. Nós vamos ver mais à frente que, que Festo, né, Pórcio Festo, né, ele vai estar assumindo ali, e ele vai estar sendo também um bom líder, ele vai ser um bom líder. Nós vamos ver que os judeus, eles eram a maioria, e os líderes políticos romanos queriam conceder, né, com eles, ou melhor, condescender com eles para ajudar a manter a paz. E Paulo parecia incitar problema com o judeu em todos os lugares aonde ia. Então, nós vamos ver que em tudo isso, Deus ele está no controle. Isso não vai impedir Paulo de falar do amor do Senhor Jesus. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o julgamento diante de Festo, onde Paulo ali vai ser julgado. E nós vamos ver algo tremendo, o que Deus faz e o quanto nós devemos aproveitar as oportunidades para falar do amor do Senhor Jesus. Seja na frente de autoridades, de pessoas simples, seja na frente de pessoas, né, que tenham uma posição social. Devemos em todo momento falar do nosso Senhor Jesus, dar um bom testemunho, porque é para isso que nós estamos aqui. Então que Deus te abençoe nesse dia.